também. Obrigada. Aqui, ótimo, começou. Então, vou dar boa noite de novo, sejam todas muito bem-vindas. Minha xará também me atendeu aqui, obrigada. Eu sou Ana Paula de Meff, sou empreendedora, sou psicóloga de formação, quase 18 anos atuando na clínica. Hoje eu atuo como psicoaromaterapeuta e consultora de bem-estar. E por isso que eu estou aqui para trazer muita coisa boa para vocês. Estou aqui com as minhas amigas Fabiana e Clarissa, daqui a pouco chegam as outras maravilhosas também. Enquanto todo mundo está chegando, vai abrindo a câmera e dando um oi, dando um sorrisão para nós aqui também. Eu vou pedir licença para contar a minha história para vocês entenderem como é que eu vim parar aqui. Por que, né, que eu fiz essa mudança e vim falar um pouquinho de óleos essenciais. Antes de ser terapeuta, antes de ser psicóloga, tudo sou um ser humano, sou uma mulher como qualquer uma de nós aqui. E me conta aqui, gente, vocês conhecem alguma mulher que tem uma rotina sobrecarregada? Que dá conta de Deus e o mundo, mas tem dificuldade de olhar para as coisas dela mesma? Oi? Resolve o problema de todo mundo, mas na hora que é para resolver o seu é uma dificuldade danada, né? Cuida de todo mundo, mas para cuidar de você e da sua saúde tem uma dificuldade Uhum. enorme. E aí o que acontece? Adoece, né? Comigo também não foi diferente. Eu tive depressão, tenho transtorno de ansiedade generalizada, hipotiroidismo, e tive algumas outras situações também, e os óleos essenciais me ajudaram muito nesse processo. E desde quando eu tive meu primeiro contato terapêutico com os óleos essenciais, porque eu confesso para vocês que eu era da turma que achava que isso aqui era só um cheirinho. Só para dar um cheirinho na casa, só para dar um cheirinho no carro. Eu sou muito alérgica, não gosto desse cheirinho, não, vou espirrar. Na hora que eu consegui me permitir a quebrar essa barreira, falei, gente, por que eu não me permiti a fazer isso antes? Eu tive muitos benefícios terapêuticos com os óleos essenciais e eles me ajudaram a sair desses momentos difíceis, da depressão, desses momentos difíceis com as crises de ansiedade. E hoje eu me sinto na obrigação de levar essas informações das gotinhas de vida para o maior número de pessoas possíveis. E é por isso que a gente escolheu esse tema para trazer para trabalhar nesse mês tão importante, estou até aqui de cor-de-rosa também, porque em outubro a gente tem uma campanha, uma preocupação um pouco maior sobre a saúde da mulher. É por isso que a gente escolheu falar sobre a saúde da mulher neste momento também. Cada uma de nós, eu tenho certeza absoluta que tem uma dificuldade para melhorar no dia a dia ou que tem alguma coisa que precisa olhar com mais cuidado na nossa saúde, né? E os óleos essenciais podem contribuir muito com a nossa saúde nesse contexto todo. Eu vou pedir a Clarissa ou a Fabi, qual das duas que vai conseguir me ajudar, para compartilhar a tela para mim, já que eu estou aqui de, tô de ajudante, muito boa, né, gente? Então eu vou abusar das minhas ajudantes. Então, quem puder, porque aí eu vou compartilhando, vou contando aqui um pouquinho para vocês da um pouco da prática, para a gente contextualizar, para a gente equiparar o conhecimento sobre aromaterapia. Todo mundo que está aqui já conhece os óleos essenciais. Vai me contando aqui no chat. Quem é a primeira vez, o primeiro contato, quem é a primeira vez que vai ouvir falar dos óleos essenciais, quem já usa, se já usa, qual que vocês gostam mais. Vai me contando aqui no chat também. Então, o que são os óleos essenciais, afinal de contas, né? Antes disso, tem alguém aqui que gosta de chá? Que toma chá para acalmar, para ajudar na digestão? Eu também. Pois é, os óleos essenciais são tão naturais como os chás. Né? Olha que bonito, gente. Ó, saúde feminina com os óleos essenciais. Bem-vindos aqui, aproveitar que expandiu. Pode passar. É a Fabi ou a Clarissa que está compartilhando? Ah, é a Clarissa. Travou? Fui eu, gente? Será? Ah, não. Fabi, você que está na minha tela, tá? Então eu consigo te ver aí. Achei que tinha travado aqui. Então, eu já falei um pouquinho aqui, né? Mas eu vou repetir essa pergunta porque eu estou vendo que tem gente chegando. Quem é que não tem essa dificuldade, esse cansaço gigante, porque a rotina está esgotando demais? Tenho certeza que você que está aqui não precisa, mas a sua amiga precisa. Então, você vai precisar dessa informação para ajudar a sua amiga também. Pode passar, Clarissa, por favor.
Ah, agora eu estou te vendo também. Aqui. E hoje em dia, a gente tem uma busca muito intensa por cuidados naturais, né? Seja como eu estava falando com os chás, seja com os cosméticos, com os dermocosméticos mais naturais, seja com produtos mais limpos, seja para cuidar da casa, para cuidar dos produtos que a gente vai pôr na pele, porque tudo isso entra em contato com o nosso organismo. E a aromaterapia traz para a gente alternativas mais naturais, alternativas mais limpas para a gente cuidar do nosso cenário, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar como um todo, para a gente olhar mais pelo lado da prevenção do que pelo tratamento. Mas claro que quando a gente precisa tratar é possível também. Mas quando a gente cuida no dia a dia, no processo, pensando na prevenção, a nossa chance de ter resultados muito mais eficazes quando a gente precisa fazer algum tratamento específico é muito maior. Vocês concordam comigo? Pode passar, Clarissa, por favor. E aí, voltando ao chá, onde eu estava falando ali, rapidinho, pode voltar ao outro. Quem é que conhece, quem é, né, quem estava perguntando, quem é que já tem o costume de tomar chá, de usar tempero natural na comida? É a mesma coisa, gente. Os óleos, a gente já está aqui usando a natureza há muito tempo para cuidar da nossa saúde. E os óleos essenciais são vindos, eles vêm da natureza, né? São propriedades, têm as suas propriedades terapêuticas tiradas da natureza, das plantas ali, da mesma forma que os temperos, da mesma forma que os chás. Vocês vão entender ali um pouquinho melhor. Pode passar, por favor. E nessa correria que a gente arruma nesse dia a dia hoje, a gente acaba passando de uma forma tão automática e não presta atenção no que a gente tem que fazer para cuidar da nossa saúde como um todo. E aí eu trouxe para vocês aqui uma ilustração dos 8 pilares do bem-estar para a gente ter uma vida saudável, porque não adianta a gente falar de um pilar sem falar do outro, porque o ser humano é um contexto, né? Nós somos um todo. Não tem jeito da gente olhar para uma coisa só. Então a gente cuida do conceito físico, do conceito social, ambiental, ocupacional, financeiro, espiritual, mental e emocional. Tem alguém aqui que vai para a academia ou dorme, ou se preocupa com o sono para ter uma melhor qualidade de vida? Vocês se preocupam com o ambiente que vocês frequentam, com as pessoas que você tem ao redor, com as pessoas que estão ali, que são importantes para você? Também faz parte de um pilar. E o ambiente que você vive? Cuidar desde a sua mesa de trabalho até o seu quarto, a sua casa, o seu trabalho, o mundo, aqui, né? Da gente já ampliar um pouco disso. Vocês se preocupam com isso também? Se preocupa qual que é o impacto que você está deixando no mundo ou que você está deixando o mundo ter em você? Também faz parte do seu pilar do bem-estar. Da mesma forma, o ocupacional, como que o trabalho interfere na sua saúde física, mental e emocional? E o financeiro? No financeiro tem hora que se ele está desregulado, ele tira a gente do prumo, literalmente, né? O espiritual também, se a gente não se conecta com o divino, se a gente não reza, não ora, não se conecta com Deus da forma que a gente acredita, que cada um acredita, você também está deixando uma vertente sua de lado, você também não vai se desenvolver, né? Fica capenga aqui. Assim também é o mental. Como que você alimenta a sua mente? O que que você anda lendo? O que que você anda ouvindo, né, para alimentar a sua mente? E o emocional, não vou nem falar ali, porque lá Hipócrates já falava lá, né, o pai da medicina já falava lá no iniciozinho que toda doença tem o fundo emocional, né? Com as palavras dele, ele falava dessa forma também. Se a gente não cuida da saúde emocional, a gente vai descompensar de muitas formas. E eu acredito que com a pandemia, assim como eu tive as minhas crises mais pesadas durante a pandemia, muita gente também teve. E com a pandemia, a gente prestou um pouco mais atenção, desmistificou muita coisa da saúde emocional. Inclusive, no mês passado, a gente fez esse mini curso com o tema da saúde emocional. E aqui no mês no Saúde Feminina, a gente vai ver um pouco disso também. E aí vocês vão entender como que isso é muito importante, a gente prestar muita atenção em como que a gente pode fazer de forma intencional para que os outros pilares também fiquem equilibrados a partir da saúde emocional. Pode passar, Clarissa, por favor. Também.
Por que que a saúde emocional é tão importante? Porque cada emoção básica está ligada a alguns órgãos específicos do nosso corpo. E 75, como é que ela está ligada? Como é que eles interferem? 75% das nossas emoções e dos nossos pensamentos são ativados, são gerados a partir dos aromas que a gente sente. Vocês sabiam disso? 40% do seu estado de humor, do seu estado de espírito, pode ser melhorado por causa de um cheiro que você sente, um cheiro que para você é bom. E 63% do seu estresse pode ser reduzido também através do cheiro que você sente. Por que não usar um cheiro terapêutico de forma intencional para te ajudar a melhorar as suas emoções e o seu estado de espírito, o seu humor, o seu ânimo, reduzir o seu estresse, melhorar a sua qualidade do sono e outras coisinhas mais ao longo do seu dia? É muito simples, não é? Pode passar, Clarissa, por favor. Como que os óleos essenciais? Primeiro, né, o que que são os óleos essenciais? Eles são compostos aromáticos vindos das plantas, por isso que eu gosto de fazer aquela comparação, tá para trás, Clarissa, aquela comparação com chá, com tempero. Uma gota de óleo essencial tem um efeito terapêutico comparado com 28 xícaras de chá do elemento, da planta, né, in natura, da erva in natura. Faz assim com a mãozinha. Você conhece alguém que consegue. Imagina 28 xícaras de chá aqui. Você consegue tomar 28 xícaras de chá de uma vez? Conhece alguém que consegue tomar assim? Eu não conheço. E também não consigo. Mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Colocar uma gotinha na mão, espalhar e respirar. Essa uma gotinha que eu pinguei na mão e esse processo da respiração que eu fiz tem um efeito terapêutico de 28 xícaras de chá. Como, Ana Paula, que ele tem esse efeito terapêutico? As moléculas terapêuticas do óleo essencial da planta que está aqui, eu falo que é a medula, né, o sistema, o suporte, o sistema protetor da planta está aqui. E aí a gente respira, ele entra em contato com o nosso bulbo olfatório e entra em contato lá no nosso, vai lá para o nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções e pelas nossas decisões. Por isso que está tão ligada lá com a redução do estresse e tudo mais. A partir dali, isso demora mais ou menos 22 segundos ali para começar a fazer efeito. A partir dali, ele vai entrando para a corrente sanguínea e todo o nosso corpo vai sendo beneficiado com essas moléculas terapêuticas que a gente respira. Então, respira de forma consciente, né? Puxa o ar e solta ali. Cada óleo essencial vai tendo um benefício diferente para te ajudar a resolver várias questões, assim como as plantas, né? Por isso que têm os efeitos terapêuticos tão intensos. Vocês estão vendo aqui na tela 12 óleos essenciais, que a gente chama de óleos básicos, né? Enquanto eu vou explicando um pouquinho aqui, eu vou falar para vocês, vou pedir para vocês anotarem o que mais te chama atenção. Antes disso, eu vou contar para vocês como que a gente pode usar os óleos essenciais além de respirar, do jeito que eu fiz aqui. A gente usa de forma inalatória, que foi na mão, como eu mostrei para vocês, pode ser direto no vidro, pode ser num colar aromático, pode ser num difusor de ambiente. A vantagem de usar o difusor de ambiente é porque a gente coloca pouquíssimas gotas aqui dentro, liga e todo mundo que está no ambiente vai ser beneficiado por aquele óleo essencial, que é extremamente potente. Eu esqueci de falar disso, né? Ele é super potente, tem mais de 40 mil artigos científicos comprovando a sua eficácia, independente de você acreditar ou não, ele vai funcionar, porque não. Vamos ver se a Ana vai voltar, que ela já tinha avisado que a rede, que a internet dela estava meio A instável. forma Ai, tópica, voltou. passando o óleo essencial aqui, ó, diluindo no óleo carreador próprio e usando de forma tópica. Os pontos quentes atrás da orelha, como perfume, que ele já fica assim, já fica com um cheiro muito gostoso e cai direto na corrente sanguínea. Dessa forma, a gente tem o benefício dele de duas formas, né?
porque a gente respira e já entra de forma tópica. E também por ingestão, quando a gente pinga algumas gotinhas de óleos essenciais específicos na comida, na água, porque aí a gente tem esse benefício também da ingestão. Nesse ponto, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque é todo óleo essencial que pode ser ingerido? Não. São alguns óleos essenciais podem ser ingeridos. Principalmente, é toda marca de óleo essencial que pode ser ingerida? Também não. Porque qualidade, segurança e pureza, pelo menos para mim, e eu acredito que para vocês também, porque todos nós que estamos aqui somos mulheres inteligentes e que querem cuidar da saúde de forma natural e de forma segura. Senão vocês não estavam aqui comigo também, né? Então, quando a gente escolhe um óleo essencial, principalmente para ingestão, não que o uso tópico e aromático a gente não tem que prestar atenção nisso também, mas ingestão principalmente. A gente deve ficar muito atenta à qualidade do produto que a gente vai ingerir. Você vai ter coragem de colocar dentro do seu corpo um produto que você não sabe a procedência? Um produto que você não tem certeza se ele é 100% puro ou não? Eu não tenho, você tem? Sei lá o que, que tem dentro daquilo ali, né? Então, quando a gente compra um óleo essencial, é muito importante que a gente fique atento a essas coisas também. Então, a doTERRA é a única empresa do mundo que tem um certificado de pureza testada e garantida, ou seja, a gente tem um produto dentro desses vidrinhos 100% puro aqui dentro, de altíssima qualidade, por isso que ele vai entregar o resultado que ela promete. Então, dos óleos essenciais que podem ser ingeridos, a gente pode ficar muito tranquilas, que a ingestão é muito segura ali também. Pode passar, Clarissa, por favor. E dos que não podem ser ingeridos, não pode de jeito nenhum, né? E aí eu já faço um adendo para vocês entenderem o que é a doTERRA. A doTERRA é uma empresa americana, fundada lá em Utah, nos Estados Unidos, em 2008, com a missão de compartilhar os óleos essenciais 100% puros, com altíssimo grau terapêutico, mundo afora. Apesar do nome parecer ser português, ser brasileiro, né? Não é não, viu, gente? Ele vem do latim, que significa dádivas da terra. Por isso que muita gente acha que ela é brasileira, mas não é. Ela é uma empresa americana e a gente está presente em mais de 100 países. Ela está no Brasil há 7 anos, inclusive tem uma fábrica aqui no Brasil também. Clarissa e eu fomos na inauguração. Em breve a gente está lá de novo, né? E a gente tem uma missão muito linda, missão mesmo, porque isso é uma missão de vida muito linda, de trazer de expandir, né, de trazer para vocês e para mais de 90% da população brasileira, para conhecer essas gotinhas de vida, porque, por incrível que pareça, gente, nem 2% da população brasileira conhece os óleos essenciais 100% puros ainda. E como que eles podem cuidar da nossa saúde num contexto geral. E é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje também. Clarissa, eu acho que da agora para frente são outras questões ali que a gente vai falar a partir de amanhã, né? Eu vou. Não vou contar isso aqui hoje, não, vou deixar para amanhã já. Obrigada por ter compartilhado Eu que aqui. agradeço, Gente, Ana. Uma eu trouxe parceria essas pequenas de milhões. informações hoje para a gente equiparar um pouco do nosso conhecimento básico, porque a partir de amanhã a gente vai começar a postar lá nos nossos mini grupos, nos nossos mini cursos, né, no nosso grupo. Eu tenho um grupo, a Clarice tem outra, é, a Alessandra, Angélica, Angélica, desculpa, tem outro. A gente vai começar a postar a partir de amanhã e vocês vão consumindo aquele conteúdo todo, as mensagens, os áudios, no tempo de vocês, dentro desses dias do mini curso, combinado? O que é perfeito. importante falar aqui também? Cada uma de nós tem promoções específicas combinadas com o seu time, então vocês vão procurar, porque a gente sabe que tem consultor de outro time para aprender, e é todo mundo bem-vindo também. Pode chamar a gente no privado, inclusive, se quiser compartilhar alguma coisa. A gente troca muito figurinha, e isso é uma coisa muito bacana dentro da doTERRA, que a gente se ajuda muito nesse sentido. Inclusive, nós três que estamos fazendo o mini curso essa semana, nós nem trabalhamos juntos, a gente ficou amiga aqui dentro do nosso. A gente está unindo o nosso conhecimento para compartilhar com vocês. Mas é importante que vocês fiquem atentas nas promoções, que cada grupo vai ter a sua promoção e vai ter as suas campanhas específicas dentro dos grupos. Então, vocês vão procurar somente as administradoras dos grupos para saber das promoções de vocês.
combinado? E os sorteios também são válidos exclusivamente para os clientes, né? Os consultores de bem-estar são muito bem-vindos com a gente, mas vamos deixar os presentes para os clientes chegando, né? E agora, gente, eu vou pedir licença aqui para convidar, para convidar uma pessoa muito especial e eu peço muito, gente, que vocês coloquem mais em prática a canetinha e o papel que eu pedi para vocês pegarem. Presta atenção em tudo que ela vai falar, porque essa mulher ela é muito bacana, muito inteligente, muita coisa boa para trazer para vocês. E eu vou confessar um negócio. Foi a primeira, quando eu vim trabalhar com o Doterra, ela foi a primeira pessoa que sorriu para mim. Primeira pessoa fora do meu time que abriu esse sorrisão assim, ó, falou: olha que legal, vamos ser amiga. Eu falei: vamos. E é assim, a gente está assim até hoje também. É isso E aí. aí e a gente deu as mãos aqui, vamos trabalhar junto, vamos, mesmo a gente não estando, né, no mesmo time. Ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora, ela é uma máquina, tanto de trabalho quanto de gentileza e de abundância assim também. Uma mulher maravilhosa, que eu faço questão que vocês deem uma salva de palmas aqui, a gente faz em libras, uma salva de palmas para ela, que ela também trabalha com libras aqui, viu, gente? Para escutar a Clarissa, eu só não sei falar seu sobrenome, minha amiga. Ah, vai Clarissa Não tem. Lutembarri, Clarissa Costa, tá tudo certo. Tô te ouvindo, não. Não tá ouvindo? Tá? Tá muito baixo. Será que. Ah, não. Era o botão do fone, desculpa aí. Vergonha que eu passei. Gente, ó, então, prazer estar aqui com vocês. 12ª edição do nosso mini curso de óleos essenciais. O objetivo é justamente trazer conhecimento sobre saúde e bem-estar para vocês. Para quem está acompanhando aí as nossas edições de mini curso, cada mês a gente traz um assunto super interessante para agregar valor para vocês. Mês passado, como a Ana já disse, a gente tratou das emoções, né? A gente foi mais a fundo, dando dica de uso, né? Conceitos científicos mesmo, por que que os óleos essenciais funcionam no nosso cérebro. E esse mês a gente intitulou o nosso mini curso como Saúde Feminina. E vamos combinar, né, gente? Mulherada ou mulher que é complexa, né? Eu até falei com as meninas da minha equipe, eu falei, gente, eu achei que o assunto ia ser mais fácil, que eu ia dominar melhor, porque a gente é mulher, né? Nossa, que assunto difícil. Eu penei aqui. Hoje o objetivo é justamente, né, trazer uma equipariedade no conceito básico sobre os óleos essenciais. A Ana falou muito bem sobre isso. E agora a gente vai introduzir o assunto mulher, né, saúde feminina. Lembrando que quarta-feira a gente tem um outro encontro ao vivo, online aqui pelo Zoom, com uma especialista trazendo conteúdos interessantes sobre cosméticos naturais. E no dia seguinte a gente vai ter a companhia da Mayra, que é uma especialista em acupuntura para apoiar a saúde feminina, né? Entende muito de medicina chinesa, então também vai ser bem legal de vocês estarem aqui. O mini curso dura 3 dias, hoje é a abertura, né? Então, terça, quarta e quinta, como a Ana disse, conteúdo postado no grupo fechado de WhatsApp para vocês irem estudando. É um grupo de estudo, né? Para vocês estudarem e te colocando em prática aquilo que te fez, te chamou mais atenção, o que faz sentido para você, né, nesse momento. E os nossos encontros online é para reforçar esse conteúdo, né? Fazer com que a gente tenha contato mesmo, que a gente possa tirar dúvidas e, e trazer conteúdos extras para vocês também, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente entender um pouquinho mais o que é ser mulher, né? E quando eu comecei a usar os óleos essenciais, o que mais me agregou não foi simplesmente, né, a transformação que eles trazem no nosso bem-estar, mas principalmente o quanto que eu aprendi sobre saúde. Isso que fez toda a diferença para mim. Então, hoje a gente vai entender mesmo que o corpo feminino é diferente, a gente vai entender essas transformações e trazer mais consciência, né, do que a gente precisa em cada fase da nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que a proposta do mini curso, e quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de uma visão holística do nosso corpo, integrativa. Uma coisa interfere na outra. Aqui não tem nenhum sentido, né? O nosso objetivo aqui não é de tratar doenças ou criar protocolos para vocês, mesmo porque eu não sou médica, né? Nem uma outra pessoa aqui que vai participar como especialista tem essa função aqui. Então, o que vocês precisarem,
acompanhe, né, com o seu nutricionista funcional ou com a sua com o médico que você já tem costume, né, de fazer suas consultas, mas agora você vai ter mais clareza do que você precisa observar, tanto em você e como nas indicações médicas, né? Então, isso que faz toda a diferença para mim. A primeira coisa, eu gosto muito de trazer a alusão, né, do hormônio feminino como uma orquestra, porque a complexidade do corpo feminino é de se assustar, né? Então, quando a gente fala, né, do ovário, do adrenal, né, que é justamente a parte hormonal, a tireoide, né, são como irmãs trigêmeas que se entram em desequilíbrio vão afetar várias partes do corpo. Então, esse trio, o ideal é que eles trabalhem, né, em perfeita sintonia para manter o corpo funcionando de forma harmônica. E justamente nessa orquestra hormonal feminina, os maestros são os nossos hormônios, né, que é justamente esses aqui, né, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, né, que é um hormônio masculino, mas a gente precisa de uma dosagem desse hormônio para a gente ter mais força, mais motivação, mais energia vital. O cortisol, que é o hormônio do estresse, e quando alto ele desequilibra todos os outros hormônios, e a insulina também, né? E principalmente depois dos 40, a gente começa a entender que a alimentação muitas vezes, né, e a falta de alguns suplementos causam resistência de insulina, que às vezes é responsável pelaquela pochete que a gente tem e não sai de jeito nenhum, né? Então, outro dia eu estava conversando com a minha ginecologista e eu falei com ela, a pior coisa que já me aconteceu na minha vida nos últimos anos foi ter feito mais de 40, foi passar dos 40. Porque eu sempre fui magra, sempre tive dificuldade de engordar e agora, querida, eu tô suando para emagrecer. E esse assunto para mim também foi bom porque eu tô me conhecendo mais, né? Tô com o útero aumentado, barriguinha, e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? E a gente vai entender essas fases da mulher e para onde a gente tem que olhar, tá bom? Então, falando um pouquinho mais, que a gente fala de estrogênio, progesterona, testosterona, a gente não sabe para que eles servem ou o que eles impactam no nosso dia a dia. Então, estrogênio, ó, traz vitalidade, brilho e sensualidade ao corpo feminino, e quando em desequilíbrio pode causar irritabilidade, inchaço, cólicas fortes. Tem alguns óleos essenciais aqui que a gente vai indicar para ajudar a equilibrar esses hormônios. Lembrando que o óleo essencial não tem hormônio, tá, gente? Então ele não vai trazer alteração de superdosagem nem nada disso. Todo esse estudo aqui foi justamente trazido por um médico que a gente respeita muito, que faz parte da banca científica da Duterra, que é o Dr. Demian Borges. Pode ser que algumas de vocês aqui já tenham feito esse curso com ele, e ele traz também os óleos essenciais como um apoio de hormônios bioidênticos, né? Obviamente que a gente tem suplementação hoje também dessa forma, né? Em contraste dos sintéticos que a gente, né, que se usavam há décadas atrás, mas os óleos essenciais apoiam e muito, tá? Progesterona promove calma e estabilidade emocional e quando baixa pode resultar em ansiedade, insônia, afetando a qualidade do sono e o bem-estar diário. A testosterona, cortisol e insulina, a gente já falou um pouquinho, né? A insulina, ó, regula a energia, a disposição ao longo do dia e, quando desequilibrada, pode causar compulsões alimentares e fadiga crônica. E por que que é interessante a gente conhecer um pouquinho dos hormônios e saber que a gente precisa avaliar como que está a nossa situação hoje? Porque muitas vezes a gente tem diagnóstico de quadro de depressão, de ansiedade, ou às vezes de alguma outra coisa que não tem nada a ver com a saúde emocional diretamente, né? Mas tem a ver com o nosso desequilíbrio hormonal e muitas vezes com desequilíbrio ou insuficiência de alguns suplementos no que diz respeito a minerais e vitaminas. Então, muita gente às vezes está tomando remédio aí à toa. Então, por isso é importante a gente ter a noção de como o nosso corpo funciona e como que e quais, né, o que que a gente precisa tentar colocar em equilíbrio para que esses sintomas sejam tratados na raiz do problema e não com uma sertralina, não com uma bipropiona, não com Rivotril, né, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, infelizmente, ainda, né, na nossa
tradição de saúde é tratar dos sintomas, é tratar da doença e não da raiz do problema. Muitas vezes é te passado um medicamento sem nem ao menos te pedir um exame de sangue para avaliar como é que tá as questões hormonais, tá? E como que é a mulher nessa fase aí, nessa década dos 30 aos 40, né? Então tá no gás, né? A gente às vezes está no foco da carreira, querendo construir patrimônio, querendo ter filho, né? Construir, 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 construir. A gente tem muita energia para isso, mas a gente já começa a perceber que não tem tanta energia assim, né? E aos poucos essa energia vai acabando. Então, o que que o nosso corpo está passando nesse momento? Ó, níveis de estrogênio e progesterona geralmente bons, né, que é o que dá energia, disposição, né, não deixa a gente ansioso, a gente dá conta de tudo, mas o equilíbrio começa a ser testado. Tireoide e adrenais, as mais impactadas pelo ritmo acelerado da vida moderna, e também o BDNF, né, que é a parte dos nossos neurônios, ele é crucial para memória, foco, precisa apoiar para lidar com uma demanda cognitiva ainda maior. Qual que é o sinal que a gente tem que os nossos hormônios estão desequilibrados nessa faixa etária? Então, se a gente tem uma TPM mais intensa, com alterações de humor, inchaço, cólica, fadiga persistente, mesmo depois de dormir horas suficientes, ansiedade ou dificuldade de relaxar, problemas de pele, né? Acne adulta, perda do viço, queda de cabelo. Então, tudo isso ajuda a identificar esses sintomas, tá? E quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa faixa etária, né? Que aí a gente entra aqui nos pilares da saúde e a gente vai entender que uma coisa está ligada à outra. Então, se a gente quer ter uma boa saúde, principalmente apoio imunológico, e metabólico, a gente precisa gerenciar o nosso estresse. Então, os óleos essenciais, vocês vão entender que ajudam e muito a gerenciar o estresse, porque ele consegue modular neurotransmissores e ajudar a gente a manter um estado emocional positivo, né? A diminuir o estado de ansiedade, de estresse, de irritabilidade, né? Então, quem sofre de TPM aí, sabe o quanto que a gente fica nervosa no período pré e durante a menstruação, né? Então, a gente vai te dar algumas dicas aí nas mulheres que ainda estão nessa fase da menstruação, que ainda não entraram na menopausa, o que que a gente tem que fazer durante o ciclo menstrual, como que a gente tem que se comportar e quais óleos essenciais que vão apoiar a gente nesse período aí, que varia aí de 10 a 7 dias, tá bom? Nutrição otimizada, né? Então a gente tem que garantir nutrientes essenciais como ferro, B12, folato, zinco, vitamina D, para uma boa produção hormonal e energia. Então, se a gente está com algum desses minerais e vitaminas em déficit, pode ter certeza que você está se sentindo sempre cansada e fadigada. Saúde intestinal. O intestino é crucial para a absorção dos nutrientes e para a detoxificação hormonal. Então não adianta só a gente ter bons hormônios e se às vezes eles estão sendo acumulados ou eles não estão sendo eliminados, né? Então a gente precisa cuidar da nossa microbiota intestinal com alimentos e probióticos, pré e probióticos. E uma boa notícia, tá, gente? O nosso minicurso do mês que vem vai justamente cuidar da nossa saúde intestinal e não é à toa, tá? Porque não tem como você ter um hormônio equilibrado se o seu intestino está permeabilizado, ou seja, ele está furado, ele está passando, não está absorvendo nutrientes e está sendo contaminado por patógenos que, né, por bactérias, né, que colonizam o nosso corpo todo. A gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo, que acreditem se quiser. Então a gente precisa cuidar dessa microbiota intestinal, afinal de contas, não tem como a gente também ter um bom gerenciamento de estresse, sendo que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, uma coisa realmente está interligada com a outra. Então, se você gostar do nosso conteúdo aqui, fique sabendo que mês que vem a gente vai fazer desintoxicação do fígado e a blindagem do nosso intestino, tá? Para você sentir uma diferença gritante
no seu organismo. E para quem acompanha a gente aqui, já tem 5 anos que a gente compartilha esse programa, né, o protocolo dessa desintoxicação de fígado, né, e limpeza intestinal, e é um sucesso. A gente faz uma vez por ano, mas dessa vez, né, por causa dessa sequência de temas do minicurso, não faz sentido a gente não falar sobre a saúde intestinal, e mesmo porque a mulherada já está aí ansiosa, né, para as férias, para as festas de final de ano, e uma das boas consequências dessa limpeza do fígado intestinal é o emagrecimento, né? Quem tiver precisando aí de emagrecer, a gente vai entender por que funciona, tá? Outra coisa que a gente precisa ter sempre, né? Sono de qualidade, essencial para recuperar a recuperação das adrenais e para regular a ação dos hormônios. Então a gente tem que dormir aí entre 7 e 9 horas por dia para ter um sono reparador. E reduzir as toxinas, né? A gente começar a eliminar disruptores endócrinos, né, em cosméticos, em plásticos, em produtos de limpeza, que podem confundir os nossos hormônios, né, em protetor solar. Então, por isso que a gente está trazendo uma especialista depois de amanhã para falar sobre cosméticos inteligentes, porque faz parte, né, de um dos pilares da saúde. Então, você entendeu que cada um desses pilares aqui, que, né, apoia a mulher dos 30 a 40 anos, todos eles, os óleos essenciais conseguem apoiar? A gente consegue gerenciar o estresse, a gente consegue melhorar a absorção, por mais que o óleo essencial não tenha na composição vitaminas e minerais, mas eles ajudam a função natural do nosso sistema digestório a absorver mais nutrientes, a ajudar a melhorar a trituração dos alimentos, né? Então, isso faz todo sentido. Tanto também é ajudar a nossa saúde intestinal por ter óleos essenciais que vão ajudar a literalmente matar bactérias ruins no nosso intestino, né? A desparasitação é um protocolo importante para ser feito mais de uma vez por ano, justamente por causa disso, né? Sono de qualidade, a gente tem óleos calmantes, relaxantes, né? Que vão ajudar a gente a ter aquele sono profundo, aquele sono REM, e também consumir produtos, né? Livres, né? De toxinas e o melhor, ajudar o nosso corpo a fazer o processo, a cumprir a função natural de desintoxicação. Dos 40 aos 60, qual que é a nossa fase aí, né? É a década da perimenopausa e menopausa. Então, um período de grandes mudanças hormonais e que podem trazer desafios, né? Algumas mulheres passam, outras não. Então, olha, com as mudanças hormonais, isso significa, né, queda de progesterona e estrogênio, além da testosterona. Isso vai impactar na tireoide, nas adrenais e em todo o nosso sistema. O metabolismo, né, a tendência à resistência à insulina e ganho de peso, especialmente abdominal, é o que eu tô falando. A gente passou dos 40, isso aqui começa a acontecer. Seu corpo está mudando suas prioridades, né? E quando a gente tem resistência à insulina, o nosso corpo está mais inflamado e a inflamação dificulta o processo de emagrecimento, né? E o corpo inflamado ele está sempre mais inchado. Outra mudança, ossos e músculos, início da perda óssea e muscular, aumento do risco, né, de osteopenia e osteoporose. Então, essa prevenção é fundamental, principalmente através da suplementação. Então, os sintomas que podem acontecer nesse período, principalmente, né, durante a menopausa, calorões e suores noturnos, secura vaginal e baixa de libido, alteração de humor intensa, insônia e dificuldade para dormir, ganhos de pesos inexplicável, névoa cerebral e problemas de memória e dores nas articulações, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter nesse período, principalmente na menopausa, o apoio hormonal, compreender as funções e discutir todas as opções com seu médico, incluindo a diferença entre reposição hormonal bioidênticas e sintéticas. Então, hoje, para mim, o mais difícil está sendo encontrar uma ginecologista que apoia, né, a saúde e principalmente os cuidados e os tratamentos naturais, né? Então tá complicado, gente, mas existe, tá? Quando quem souber ir morar aqui em Belo Horizonte, vamos trocando figurinha para a gente ser cada vez mais saudável. Saúde óssea e muscular, né? A gente tem que começar
a reforçar. Quem começou mais cedo, melhor ainda, né? O exercício de força, musculação, né? Suplementar nutrientes essenciais como cálcio, magnésio, vitamina D, K2 para os ossos, proteínas adequadas para o músculo. Então é o que a gente fala. Muita gente acha que suplementação é bobagem. Hoje é indispensável para uma boa saúde, gente. Não tem jeito. E como que você vai entender o que que em você está em déficit e o que está bom e você precisa simplesmente manter uma dose diária adequada, fazendo consulta médica e pedindo exames de sangue, né? Então, a gente precisa sim, o melhor, a avaliação desses exames não deve ser com referências laboratoriais, tem que ser com referência mesmo de uma boa saúde. E normalmente quem sabe sobre isso são profissionais da saúde integrativa ou nutricionistas funcionais. Hoje, para mim, nutricionista funcional está sendo muito mais, está me dando muito mais apoio do que médico, né, clínico geral, infelizmente, ou felizmente, né? Mas hoje eu consulto sempre assim, com um médico tradicional e uma nutricionista funcional, para eu entender o que que realmente está acontecendo e qual que é realmente a minha necessidade. Metabolismo e glicemia, atenção redobrada à alimentação para controlar o açúcar no sangue, prevenir a resistência à insulina, reduz açúcares e carboidratos refinados. Saúde cardiovascular, manter o estilo de vida que proteja seu coração, né? Porque a gente vai perdendo aí proteção natural do estrogênio nesta fase. E detox contínuo, apoiar o fígado na alimentação na eliminação de hormônios e toxinas através da alimentação limpa, hidratação e práticas de desintoxicação natural. Um dos óleos essenciais que mais apoiam esse detox aqui, gente, a gente vai falar sobre ele, é o Zendocrine, que além dele, né, ter sido criado, projetado para apoiar essa função, ele também ajuda muito nas doenças autoimune, justamente por isso, né, que a doença autoimune tem muito a ver com a desregulação dos nossos hormônios. E se a gente não desintoxica, não tem jeito dos nossos hormônios funcionar de forma adequada. Então, isso vai trazendo realmente a alusão do que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia para incorporar, né, na nossa rotina de bem-estar de forma consciente para apoiar as funções do nosso corpo e trabalhar melhor. E a partir dos 60, né, é a hora da longevidade vibrante, né? Querer viver mais com qualidade de vida, de forma independente, viver bem, né? Então, a gente vai a mulherada aí vai dar continuação à perda óssea, né, tendo cuidado aí com a osteoporose e a perda muscular, principalmente da massa magra. Maior atenção à prevenção, né, do declínio cognitivo, que aí às vezes começa a aparecer algumas demências, né? E justamente se a gente não protege a nossa saúde intestinal, gente, algumas doenças, alguns genes que estão adormecidos começam a despertar. Então, o uso dos óleos essenciais, tem óleos essenciais que foram projetados para apoiar algumas funções do nosso corpo, que ajuda, né, a matar células modificadas, né, que é a apoptose, é uma função natural do nosso corpo, e tem óleos essenciais que ajudam essa função, evitando sim, né, doenças degenerativas, né, e mais graves como câncer e tumores, por exemplo. A gente precisa nessa época, né, absorver melhor os nutrientes, ajudar, né, na produção de melatonina, que vai afetar o sono, que vai diminuindo. E a imunidade também precisa de mais suporte. Mais uma vez, os óleos essenciais entrando aí, né? Por mais que os pilares, né, da nutrição focada em proteína e nutrientes essenciais, otimização da saúde intestinal, movimento adaptado para força, equilíbrio e flexibilidade, né? Então entra aí muita gente aí nos pilares da vida, né? Gerenciamento do estresse e sono de qualidade e apoio mitocondrial para energia celular. Então a gente vê aí que é indispensável, literalmente, né, o uso de suplementos em todas as fases da nossa vida, dando foco para, adequado para cada uma dessas fases. E aí, né, os cuidados essenciais na menopausa, apoio hormonal, saúde. Ah, peraí, mentira. Então aqui a gente já trouxe todos isso. Eu voltei o slide ao invés de seguir. E aqui, gente, a gente entende justamente o nosso corpo de uma forma macro, né?
a gente traz aqui a alusão aos quatro cavaleiros do Apocalipse, que é justamente as causas raiz dos desequilíbrios hormonais das mulheres, tá? Então, são quatro etapas, né? Que uma se interliga à outra e a gente tem que tentar cuidar das quatro ao mesmo tempo, né? Então, a submetilação, que é a falta de nutrientes essenciais, vitamina B, folato, B12, para processos vitais do corpo, incluindo a produção de neurotransmissores e detoxicação, a oxidação, que é o estresse oxidativo causando dano celular e ao DNA, podendo atingir genes silenciados, como predisposição a câncer e acelerando o envelhecimento. A glicação, que é a caramelização das proteínas do corpo devido ao excesso de glicose, danificando colágeno, vasos sanguíneos e órgãos vitais, né? Então, nossos tecidos conjuntivos aí. Inflamação crônica, presente em 85 a 90% das doenças crônicas, muitas vezes silenciosa, é a base de diabetes, doenças cardíacas e neurodivergentes, e neurodegenerativas, aliás. Então, como é importante a gente controlar o índice inflamatório do nosso corpo e como a gente cuida disso, gente, com suplementação e principalmente alimentação. Nutrição, alimentação. Os óleos essenciais entram um pouco como suplementação, no sentido de que tem óleos que são anti-inflamatórios, óleos que ajudam no processo de desintoxicação, óleos que vão apoiar o sistema é, linfático, né, diminuindo a retenção de líquidos, óleos que vão ajudar na oxidação, no estresse oxidativo, diminuindo esses danos celulares, trazendo mais saúde celular. Então, isso vai fazendo todo sentido, né? Então, muita gente acha que o óleo essencial é simplesmente para tratar doença. Não é. O óleo essencial não substitui remédio, ele nem vem com bula. Mas ele ajuda a equilibrar os sistemas do nosso corpo. Por isso que muita gente às vezes fala pra gente: eu não preciso de óleo, meus exames estão ótimos, eu não preciso de nada. Precisa sim. Se você tem consciência de bem-estar e saúde, você entende o quão é importante a função dos óleos essenciais na nossa rotina, o quanto eles apoiam as funções naturais do nosso corpo para acontecerem, né, ou para serem executadas da melhor maneira possível. E como que a gente resolve esse problema, né? Justamente ajudando o nosso corpo, né, a manter índices saudáveis, né, de ferro, iodo, zinco, selênio, né, de vitaminas e minerais, justamente para ajudar a fabricar hormônios e diminuir esse estresse crônico, né, que a idade avançada vai trazendo, né, de forma incontrolável. Os transportes, né? Os hormônios, eles precisam ser convertidos e transportados adequadamente. Então, por exemplo, o T4 da tireoide precisa ser convertido em T3 ativo. O estresse pode criar T3 reverso, deixando você sem energia. Sensibilidade. Então, não basta ter hormônios circulando, as células precisam recebê-los através de receptores funcionais, membranas celulares saudáveis e ausências de disruptores são cruciais. Então, mais um momento levando à desintoxicação, né? O fígado elimina os hormônios usados e toxinas. Se ele não funciona bem, há acúmulo que agrava desequilíbrios. Então, a gente precisa também controlar a nossa microbiota intestinal aqui, né? Não adianta a gente ter um intestino todo perfurado, mal colonizado, que não tem saúde. Aí as mulheres não entendem porque às vezes elas têm candidias de repetição, repetição de infecção urinária, falta de libido, pele sem viço, envelhecimento precoce. Tudo isso tem a ver com a qualidade da sua microbiota intestinal. Não tem jeito. A nossa saúde normalmente vai partir dali. E aí, olha, o que que a gente precisa fazer? Qual que é o protocolo, né? Qual que são os quatro passos para restaurar esse equilíbrio? Desintoxicação do fígado, combate à disbiose, que é justamente esse desequilíbrio, né, de bactérias no nosso intestino que vão comprometer a absorção de nutrientes. Aqui a gente está dando já alguns spoilers, né, de óleos essenciais que ajudam em cada uma dessas fases. Cicatrização intestinal, que é justamente restaurar a integridade da mucosa intestinal, fechando os buracos do intestino permeável, que permite a passagem de toxina, e o apoio hormonal específico.
né? Então, após cuidar do fígado e do intestino, aí sim a gente pode começar a focar nos óleos essenciais específicos para ajudar nas condições de TPM, menopausa, endometriose e outras questões, tá? Obviamente, né, gente, é, sem ter apoio, né, de com cuidados médicos, né, de acompanhamento médico, principalmente para entender, né, como que tá os seus hormônios, os seus índices hormonais no momento da fase que você tá bom? E por que que isso aqui é importante, né? Se a gente começa a tratar os hormônios antes de limpar o fígado e curar o intestino, os resultados vão ser limitados, né? Então, é a mesma coisa de tentar encher um balde furado, né? Precisa primeiro fechar os buracos para o balde ter a função dele da melhor maneira possível. Então, é a mesma coisa vai acontecer com a gente. Então, esse mês a gente vai ter a oportunidade, né, de conhecer os óleos essenciais que vão apoiar a gente nas nossas na fase da mulher, mas mas a gente vai também ter, né, o ápice, né, dos resultados quando você participar dessa desintoxicação hepática e do combate à desbiose e à cicatrização intestinal, que faz parte do nosso protocolo, que já é aplicado há mais de 5 anos, né, com o nosso grupo de clientes de óleos essenciais aqui. Então, olha, quando a gente for ao médico, agora a gente já sabe o que que a gente precisa pedir nas fases corretas aqui da nossa vida, né? Se você tem aí de 30 a 40 anos, ó, investigue o equilíbrio hormonal, TPM intensa não é normal, solicite exame, né, de tireoide completa. Eu até fiz esse exame de sangue semana passada, quinta-feira. Verifique vitamina D, B12, ferritina, zinco e discuta estratégias de gerenciamento do estresse. De 40 a 60, né? Discuta todas as opções para sintomas da menopausa, solicite perfil hormonal completo, monitore a saúde óssea, avalie risco cardiovascular completo e converse sobre detox e saúde intestinal. Isso aqui é a vida inteira, né, gente? Mas depois dos 40 a gente já viu que piora. Depois dos 60, né? A 60 mais aí, ó. Monitore densidade óssea e massa muscular, avalie função cognitiva regularmente, revise medicamentos e interações, discuta estratégia de longevidade e avalie necessidade de suplementação, tá bom? Então era isso tudo que a gente tinha para falar com vocês, né? Então a gente trouxe aqui a alusão do que é ser mulher falando de saúde, do que a gente precisa dar atenção porque a gente é complexa mesmo e muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar e nem quais são os critérios de avaliação que a gente tem que ter para entender quais cuidados, né, que a gente precisa ter e qual conhecimento a gente também precisa ter para a gente ter consciência de que a gente está indo para o caminho certo, tá? Então, amanhã a gente começa a aprofundar nos assuntos práticos, tá? Então, amanhã a gente já começa a entender a nossa rotina. O que que eu tenho que fazer, então, no dia a dia, né? Se eu quero melhorar a minha fadiga, o que que eu tenho que fazer? Ah, se eu tenho que melhorar a qualidade do meu sono, eu não durmo, eu não acordo 4 horas da manhã e não durmo mais. Então, quais são, né, as ferramentas que a gente tem? Ah, eu sofro de cólicas constantes, aí eu tenho uma TPM que eu falo querer matar alguém, eu vou acabar gastando meu réu primário, né? Ou eu tô sentindo os efeitos da pós-menopausa. Então a gente vai trazer esse conteúdo para vocês de forma prática colocarem isso no dia a dia. E em seguida a gente vem com o que a gente gosta de saber também, né? Porque a gente é mulher, a gente é feminina, a gente é vaidosa, então a gente vai trazer dicas também de beleza para a pele, né? Quem quer ir tirar, melhorar mancha, melasma, anti-envelhecimento, deixar a pele com menos marcas de expressão, mais homogênea, mais radiante. Cabelo também, que às vezes está mais enfraquecido, né? A espessura do cabelo está mais fininha, a queda está constante. Então, o que a gente também pode apoiar vocês nisso tudo, tá? Então, continuem com a gente, porque amanhã a gente começa a postar. A gente vai começar a postar na parte da tarde, tá, gente? Porque eu sou mãe, menino tá em casa essa semana toda, então eu queria começar a postar de manhã, mas não vai ser possível. A gente vai postar a partir das 15 horas, então vai ter sempre 24 horas de uma postagem para outra. O interessante é que vocês realmente consumam o conteúdo
dentro do mesmo dia ou antes da próxima postagem, né? Porque senão fica acumulado e aí acaba que vocês não consomem nada. E se programem a estarem presentes às 20 horas, tanto na quarta quanto na quinta-feira, com os nossos encontros com especialistas, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Bem-vindos ao nosso 12ª edição do mini curso. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje e que aproveitem ainda mais os conteúdos que a gente preparou para os próximos dias, tá? Beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.